Olá, estamos de volta no nosso canal Navegando pela História da Educação. Mais uma vez agradecendo a você pelo apoio, pela divulgação. E olha, reforço você aí para que você faça a inscrição se você ainda não se inscreveu no nosso canal. Se inscreva, envie para os seus colegas, professores, alunos de diferentes cursos, enfim, nas suas redes sociais. E também deixe seu comentário aqui, sua sugestão, que serão muito bem-vindas, tá certo? Bom, no nosso vídeo de hoje eu gostaria de retomar aqui uma questão que nós já tratamos há alguns vídeos anteriores, mas que eu diria que é uma sequência importante desse tema, que é o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 1959, mais uma vez convocados. Veja que nós falamos lá na década de 30, mais propriamente 1932, onde se deu pela primeira vez o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Bom, por que ele retoma, ele volta, vamos dizer assim, com uma força em 1959? E é importante destacar, e nós já abordamos aqui, a importância desse documento para a história da educação brasileira, e os seus desdobramentos. É um documento que vai subsidiar a elaboração do capítulo da educação em 1934, que veja que foi a primeira vez que estabeleceu-se um capítulo sobre a educação, e as constituições posteriores, de 46, a de 37, a de 67 e a de 1988, exatamente, a nossa atual Constituição. E o capítulo da educação foi, eu diria assim, um tema muito debatido, com muitas polêmicas, Aliás, falar em educação no Brasil é falar em discussão, é falar em tema, Nós somos um país marcado por muitas desigualdades sociais, e a questão educacional ela é crucial para pensar um projeto de Brasil. E foi isso o que os pioneiros da educação nova fizeram em 32. E eles novamente são convocados, Veja, em 59. E é importante entender também o contexto em que se deu isso, Veja que em 1959 o Brasil estava sob a presidência do Juscelino Kubitschek, que eu diria que foi um dos presidentes que teve um destaque importante na história política brasileira, conhecido também como o Brasil em que elaborou o plano de metas, que foram 31 metas, e ficou conhecido também o desenvolvimento de um país de 50 anos em 5. Ou seja, havia uma promessa de que o Brasil iria se desenvolver 50 anos durante os 5 anos da sua gestão. Bom, sabemos que não foi muito bem isso que aconteceu. Veja que todo o projeto de desenvolvimento nacional, ou alguns autores vão chamar como desenvolvimentismo nacional, que foi marcado muito pelo investimento na infraestrutura, no desenvolvimento da economia nacional, especialmente na área de transporte, de energia, de rodovias. Foi, eu diria assim, especialmente também a indústria automobilística foi vamos dizer assim, um vetor importante de desenvolvimento nacional. Então veja, qual que era o ideário, qual que era, vamos dizer assim, o princípio do governo de Juscelino Kubitschek? Foi o projeto vamos dizer assim, que a preocupação enfim, de resolver os problemas nacionais a partir da produção da riqueza. Ou seja, quanto mais desenvolvimento econômico, quanto mais desenvolvimento da indústria, mais nós iríamos atingir ou superar as desigualdades sociais. Veja que é uma tese que não foi inaugurada pelo JK. Isso está muito calcado no ideário do liberalismo econômico, ainda em Adam Smith, de que primeiro vamos fazer o bolo crescer, primeiro vamos produzir a riqueza, depois vamos dividir essa riqueza. Bem, o problema é que nós ficamos apenas na primeira parte, ou seja, o Brasil se desenvolveu economicamente, chegamos a atingir aí a casa dos 7, 8% do PIB nacional, do desenvolvimento na década de 50 e 60, entretanto nós aprofundamos as questões sociais, aprofundamos as desigualdades sociais. Veja as desigualdades entre o distanciamento entre as classes sociais, as desigualdades regionais. Vale ressaltar que esse projeto de desenvolvimento nacional, durante Juscelino Kubitschek, ele focou muito
vamos dizer assim, centralizou a industrialização no Brasil muito na região sudeste, especialmente Rio, São Paulo, em que, vamos dizer assim, as grandes multinacionais, especialmente da indústria automobilística, foram se instalando, né? Surgiu o emprego, mas o que ficou ali a ser, né, assim, encaminhado é a questão educacional. Então, quem que vai encampar esse projeto, essa ideia, a necessidade de fazer uma ampla discussão sobre a educação? O Manifesto dos Pioneiros. E, ou seja, pelo próprio título, né, em 1959, mais uma vez eles convocam os intelectuais, né, e liderados por Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, né? O Fernando de Azevedo, inclusive, foi o redator do primeiro Manifesto 32, e ele volta em 59, e veja que eles recolocam aquelas mesmas bandeiras de 32, ou seja, a defesa da escola pública, a necessidade da democratização do acesso, a necessidade de pensar uma escola laica, né, obrigatória, gratuita para todos e financiada pelo Estado. Essa é uma questão importante aí nesse período. Veja que o projeto de Juscelino Kubitschek estava muito calcado na ideia do desenvolvimento econômico, ou seja, uma grande nação pressupunha um parque industrial desenvolvido. Então veja que dentro dessa concepção, o projeto educacional ele não foi colocado no centro desse desenvolvimento. Então, por isso que a importância desse novo debate sobre a educação. E também estava em jogo, em discussão, a elaboração de uma nova lei de diretriz e base da educação. Eu diria não nova, mas a primeira lei, né? Que foi aprovada, como nós sabemos, em 61, a 4.024. Veja que ela começou a discussão em 1946, vai atravessar toda a década de 50, e em 61 ela vai ser aprovada. Então veja, o Manifesto dos Pioneiros, mais uma vez, como foi em 32, a sua grande contribuição para debater, né, para fazer valer alguns direitos educacionais na Constituição de 34, no seu capítulo da educação, volta com muita força e eles se colocam com muita força para propor um projeto de LDB. E algumas personalidades conhecidas entre nós também farão parte. Sim, lá em 32 eram 26 signatários que assinaram o manifesto, agora nós teremos 189 pessoas conhecidas ilustres, alguns inclusive muito conhecidos na política brasileira, inclusive educadores, políticos, como Darcy Ribeiro, vai fazer parte desse movimento de 59, Caio Prado Júnior, personalidade importante também, né, intelectual reconhecido, Florestan Fernandes, que foi, eu diria assim, um grande defensor da escola pública no Brasil, Fernando Henrique Cardoso também já, né, participava dessas manifestações, enfim, alguns, entre outros, né, que se destacaram nesse debate educacional. Então veja, o Congresso Nacional naquele momento, e nós estávamos saindo da chamada ditadura Vargas, né, que se encerrou em 45, e o período da década de 40 início dos anos 50 foi o período de retomada, né? Um período de redemocratização nacional e que havia um debate mais amplo sobre a educação. Qual que era a grande questão ali? A questão da desigualdade educacional, o analfabetismo, né, que era um problema nacional a ser enfrentado, né? Então, nesse sentido, por isso que o Manifesto dos Pioneiros de 59, ele ganha notoriedade, né? Diferente também de 32, nós sabemos que com o governo Vargas, ele vai, em grande medida, engavetar esse manifesto, né, dos pioneiros, mas ele volta em 59 com força, que vai subsidiar o debate político, o debate educacional daquele período, e um país marcado pela urbanização crescente, pela industrialização crescente. E veja, qual que é a grande questão dos pioneiros agora em 59? É fazer valer, né, tentar mostrar que a educação ela tem a mesma importância que uma indústria automobilística, que um país que se preze não pode, enfim, ser condenado a um país de analfabetos. Olhem em 59, chama a atenção sobre a necessidade de organizar um sistema nacional de ensino, de enfrentar a questão do analfabetismo, de universalizar a escola pública para todos. E é um período também marcado por muita crise política, né, de muita tensão social, né, na década de 50,
Estávamos então num momento crucial da história política brasileira, né, de colocar o Brasil, eu diria assim, né, à frente do seu tempo, né, mas a educação ela deveria ser olhada com a mesma prioridade que se olhava para a industrialização. Esta é a grande reivindicação dos pioneiros. Então, nesse sentido, vale a pena a gente estar voltando aqui, né, essa retomada do Manifesto dos Pioneiros, as suas teses centrais, a necessidade, portanto, de reafirmação da escola pública gratuita, a escola pública laica, para todos, inclusive financiada pelo Estado. Aquilo que eles defenderam em 32 é retomado em 59, né, com muita força, inclusive um movimento mais amplo, e que vai influenciar, inclusive, a própria elaboração da 4024. Né? O legado dos pioneiros de 59, que já começou em 32, que nós queríamos assim destacar para vocês, entender toda essa dinâmica política e educacional que o Brasil, enfim, passou durante todo esse período, tá certo? Então ficamos por aqui, é um tema que a gente vai estar voltando mais adiante sobre o papel do Manifesto dos Pioneiros no desenvolvimento, na constituição da escola pública no Brasil, tá certo? Então, deixa aqui seu comentário, eu gostaria de saber de você também, qual a importância que você vê no Manifesto dos Pioneiros? Qual a contribuição que eles ofereceram para pensar a escola pública no Brasil? Certo? Um abraço então e até a próxima.